Hello, pessoas queridas! Como estamos? Nós também somos no mato, como o pato e o leão. Vamos chegando, povo! Cadê vocês? Ai, gente, deu um probleminha aqui. Boa noite, meus amores. Vamos chegando. Como é que vocês estão? Boa noite, meus amores. Dei uma atrasadinha aqui, tive umas dificuldades técnicas para entrar, mas já estou aqui. Estamos juntos. Obrigada, Ritona, meu amor. Estamos maravilhosas. Ai, que bom. Ai, que loucura. Gente, estou procurando um trem aqui que eu preciso. Cadê meu trenzinho? Gente, essa pessoa, essa mentora é muito louca. É muito papel em cima dessa mesa. Jesus! Tô querendo pegar as anotações da minha aluna maravilhosa, né? Que hoje vai estar comigo aqui nessa live incrível. Que é nada mais, nada menos do que Fátima Souza, né? Nossa aluna super dedicada, que fez um lindo resumo sobre as aulas de hoje. A aula de hoje, nosso... Eu imprimi, eu não estou achando, mas tá tudo certo. É isso aí, vamos juntas aqui. Hoje, o nosso tema é um tema muito, muito, muito interessante, importante de ser olhado com muito carinho. Deixa eu baixar a Gil aqui, que tá me dando confusão. Gil, você tá me dando confusão, Gil. Deixa eu baixar ele aqui. Boa noite, vamos chegando. Estamos todas maravilhosas, estamos todas incríveis. E esse 2023, gente? O que significa isso? Que nós estamos entrando num novo momento, num processo novo para todas nós. E nós vamos então levar uma palavra, trazer para vocês, né, uma forma de ver, uma forma de enxergar. Eu estou aqui com um livro que nós vamos estar ministrando um seminário na quarta e na quinta que vem, totalmente gratuito, né? Esse seminário vai falar muito com a gente. Você pode realizar os seus próprios milagres do Napoleão Hill. E nós estamos aqui explanando com vocês alguns temas desse livro, né? E eu vou chamar essa minha aluna, que eu já disse que é incrível, maravilhosa. Nós vamos falar do crescimento pelo esforço. E eu vou então chamar para vocês aqui a nossa querida Fátima Souza, terapeuta. Quero ver você aqui na telinha comigo. Oi! Boa noite ou boa tarde? Na minha região Boa é boa noite ou boa noite. tarde? Depende, tá tudo certo. Boa noite ou boa tarde, tá certo. Eu acho que como a gente já passou das 6, já é boa noite, né? Mas A tá gente tudo tá. certo. Como é que você tá, meu amor? Tô ótima, saudade de você. A gente estava de férias, faz tempo que a gente não faz live, a gente fica com saudade. É verdade. Saudade da turma, né, que nos acompanha, da Rita, da Lourdes, todo esse pessoal que vem nos seguindo, né? É tão gostoso. Que vem acompanhando o trabalho do Terapia em Ação, mas também estão acompanhando o trabalho de vocês, né? O trabalho de desenvolvimento de cada um de vocês, das terapeutas que estão aqui com a gente, treinando habilidades, né? Para levarem para o mundo o seu talento. Então, enfim, a gente está aqui treinando junto. E tem muita gente participando desse crescimento de vocês, né? Participando do processo, de como é o processo de cada um de vocês.
Eu estou muito, muito orgulhosa, muito feliz dessa turma, né, do Gama Sistêmica, que não deixa de ser um aprofundamento. Será que está alto o teu telefone? Está dando um ecozinho. Vê se você diminui um pouquinho aí o volume. Melhorou? Continua. Tá um hui, 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 você escuta ou não? Não. Tem passarinho aí? Ah, tem. Ah, É o passarinho na janela, não é passarinho preso, não. E ele tá gritando na janela. então eu vou usar. A gente pode usar esse passarinho para introdução. Ele está ali o quê? Mostrando, se esforçando, mostrando a voz para ser visto. Eu falei, o que é isso? Sim. Eu estou aqui ó, do outro lado e estou aqui ouvindo ele. Ele né, continua lá. Ele continua. Então, nós estamos aqui falando, ó, Jesus, ele tá que tá. Ele queria participar da live. E a gente vai falar justamente disso, né? O crescimento pelo esforço. E aí você colocou até aqui, o quarto milagre da vida. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa isso, qual foi a parte desse texto que mais te tocou, o que foi que fez você refletir. Traz um pouquinho para a gente do que esse tópico, né, desse livro do Napoleão trouxe para você, crescimento pelo esforço. Traz para a gente. Então, esse livro é maravilhoso, é muito gostoso de ler, porque é um livro bem, né? Mas é muito profundo, né? Então, o Napoleão tem outros livros, mas esse é bem assim, sucinto, ele fala com a gente, né? Bem fácil de entender, né? E eu vou falar, né, do crescimento pelo esforço, que é o quarto milagre. Ele fala, né, nesse livro de 13 milagres, né? 13 milagres. Então, ele até comenta, né? Não é ele. Bem no começo, eu acho que ele fala assim, Einstein, ele dizia que existem duas maneiras de olhar a vida, de olhar para a vida. Uma, achar que nada é milagre, ou que tudo é um milagre. Então, é sobre isso que a gente vai falar também, que é o desenvolvimento, né? O universo, ele tem um plano de expansão, e nós fazemos parte desse plano de expansão, desenvolvimento, né? Do crescimento, e portanto, crescer e desenvolver é nossa obrigação, né? Mas não é aquele crescer, sabe? É olhar para tudo com a beleza do milagre da vida, né? Então, e nesse capítulo nós vamos falar justamente sobre isso, né? O crescimento pelo esforço, né? E aí, desde o nascimento, que ele começa lá, a gente tem um esforço, né? Quando o óvulo, isso aí nem tem, mas ele fala, né? Desde o nascimento, nós participamos do crescimento, é um esforço, né? O óvulo, o espermatozoide correr lá para o óvulo, depois todas as células que desenvolvem, né, dentro do organismo ali, é um crescimento, é um desenvolvimento, é um esforço. Depois elas desenvolvem órgãos, depois a criança já nascer é um esforço para nascer, né? A criança esforça para nascer, ela esforça para respirar, ela esforça para mamar, tudo é um esforço. A vida não é um sacrifício, mas não é uma coisa assim, sabe, vai acontecer. Existe sim, sempre a participação do ser humano em tudo, né? Então é aí depois, né? Ele vai engatinhar, vai andar, vai para a escola, né? Então, depois vem o esforço para a formação, vai para a escola, formação acadêmica, vem o trabalho, depois acumular riqueza material, né? Então, quanto maior o desejo de acumular riqueza material, maior será o esforço. Então, a vida nos faz isso, né? Ou a gente se faz por algum esforço, né? Pouco ou pequeno, mais é esforço. Quanto que a gente quer desenvolvimento, mais esforço eu preciso fazer. O universo dá em troca do que eu dou. Muito legal isso que você está falando, porque, em outras palavras, é assim,
A gente não precisa ter tudo nem ser tudo, mas tudo aquilo que nós desejamos ser ou realizar vai depender, vai demandar um movimento, vai demandar uma carga de energia que eu coloco naquele objetivo. Então, se para mim é importante ser uma pessoa financeiramente abastada, ter dinheiro, eu vou ter que gerar movimentos e fazer esforço, né, para gerar uma renda maior, para poder acumular aquele nível de riqueza que eu necessito. Se eu desejo ser uma mulher de 50 anos com um corpo sarado, magra, malhada, é possível, mas vai demandar de mim um esforço, uma dieta, uma dedicação à academia, ir lá e fazer acontecer. Não é pelo meu simples desejo que as coisas vão se realizar. Você está me ouvindo bem? Tô. O passarinho continua, não tem como eu... Ele quer participar. Esse passarinho está aqui. Então, não é pelo meu simples desejo, né, que as coisas vão se concretizar. Então, é isso que está falando. E tudo no universo, tudo que a gente fala, a Letícia está dizendo, legal esse conceito do esforço no sentido do movimento e a transformação, e não do sacrifício. E é isso, Letícia, isso é o que incutem na nossa cabeça, né? Que o sacrifício, você vai estar sacrificando alguma coisa, que é uma coisa dolorosa. Óbvio que é mais confortável imediatamente para o corpo ficar no sofá no ar-condicionado. Mas a longo prazo, isso vai causar mais dor do que o próprio movimento de manter esse corpo saudável. Então, são essas coisas, né? São as coisas que nós vamos precisar ir colocando na balança. Então, tudo isso que você está falando e tudo que você colocou aqui, né? Tudo no universo para nascer faz um esforço. E aí, como usando a palavra da Letícia, a gente tende a confundir esforço com sacrifício. Legal, Letícia, tua participação trouxe esse conceito aí muito, muito importante. Esforço não é sacrifício. Esforço é colocar uma energia para que algo se concretize. Então, para os órgãos nascerem, para o neném nascer, existe um esforço de um espermatozoide que tem que ir num ambiente hostil, encontrar um óvulo, criar aquele ser e tudo. E para nascer e para sair pela vagina da mãe, é doloroso, é esforçoso, mas recompensa de estarmos aqui, né? Então, eu achei muito legal. E aí você colocou aqui a questão da saúde física. Existe a preocupação com a saúde física. O homem se esforça permanentemente contra inimigos da boa saúde. Vai lá, fala um pouquinho disso aqui. Então, esse aí, quando a gente tem uma vontade de ter um corpo, né? Um corpo saudável, um corpo sarado, tudo vai depender do esforço. E aí vem o esforço também para saber dizer não. Porque muitas vezes a gente não quer dizer não, que é mais fácil, né? Eu tenho que esforçar também para dizer não para aquilo que não faz mais parte da minha vida, né? Então, é um esforço. Então, é o caminho que eu escolher. Vou ter que esforçar para seguir em frente, né? Então, dizer não para o bolinho de chocolate, dizer não para a preguiça do sofá, se eu quero ter um corpo sarado, é dizer não para essas coisas e é um sacrifício, né? Sim, é um sacrifício ou é um esforço. Depende de como você uma comida que é muito gostosa, ai, delicioso, né? Eu tenho que dizer não. Se eu quero uma saúde física, um corpo, né, saudável, eu vou ter que dizer não para as coisas que realmente... E às vezes, muitas vezes, Gel, eu vejo assim, o que é gostoso? É o costume. Às vezes a coisa não é tão boa, mas a gente está acostumado. E a gente, é difícil a gente fazer essa troca, né? De fazer seleção do que é bom. É um esforço. Né? Então, sair do hábito, né? Sair do hábito. Aquilo que é habitual e às vezes nem é tão bom para a gente, mas a gente já está acostumado. Isso faz com que a gente fique acomodado. E tudo que vai tirar a gente, né? Que vai levar a gente para o crescimento é um tanto quanto desconfortável. É esse livro aqui, peraí que eu vou mostrar para você, Letícia. Você pode realizar os seus próprios milagres.
do Napoleão Hill. Letícia, quarta e quinta-feira que vem, nós vamos às 17h30 fazer duas reuniões no Zoom gratuitas com todas as alunas do Roma Sistêmica, que é uma mentoria que eu tenho para profissionais da área de terapia, com aprofundamento de uma visão sistêmica, elas se tornam terapeutas sistêmicas e nós vamos também trabalhando essa questão de construção de conteúdos, de exposição na mídia, de falar aqui nas redes sociais. Se você quiser participar, assistindo as nossas alunas, né, que vão estar apresentando capítulo por capítulo, trazendo a sua interpretação, nós vamos fazer isso, então, na quarta e quinta que vem. Tem um link na bio, se você quiser se inscrever gratuitamente, é só ir na bio do Terapia em Ação e fazer a sua inscrição, que a gente vai colocar vocês todos num grupo na terça-feira, para que na quarta vocês recebam o link de acesso à aula, tá bem? Então, estão todos convidados para irem lá ouvir as alunas do Terapia em Ação, trazendo, então, as suas conjecturas sobre esse livro tão maravilhoso do Napoleão Hill. Então, aqui, você colocou também, assim, o esforço para cumprir metas. Como é que é isso? Conta para mim. O esforço para cumprir metas, né? Às vezes, eu posso ser só um funcionário. Eu sou um funcionário, mas eu preciso... Se eu trabalhar sem esforço, vai ficar na mediocridade, né? No medíocre, né? No médio, né? Mas para eu sair dessa média, eu tenho que esforçar. A mesma coisa acontece também com o empresário. Ele, para se destacar, para realmente manter a empresa dele em ascensão, é sempre um esforço, né? Então, nada é o que a gente fala, nada cai do céu à toa, é sempre a consequência do esforço, né? Então, em qualquer direção que se olhe, verifique que raras são as circunstâncias da vida cotidiana que não exige esforço, a fim de que o indivíduo viva com dignidade ou sobreviva, né? Essa é uma pergunta importante. Você quer viver ou sobreviver? Porque as pessoas querem viver, mas acham que viver, elas podem se comportar como quem sobrevive, né? Uma pessoa que sobrevive, ela faz um esforço suficiente para manter o mínimo. Então, sobreviver eu vou dar o mínimo, eu vou fazer um esforço mínimo para manter aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Óbvio que isso também tem uma influência da mentalidade. Às vezes eu tenho uma mentalidade de escassez, eu não consigo agir de outra forma. Isso são coisas que o livro também trata. Por isso, gente, ir ao seminário vai ser muito interessante. A gente vai falar de várias facetas aí das influências da mente, na mentalidade, como que isso acontece. Mas o fato é que você é uma pessoa que vive transbordando, que tem abundância, ou você sobrevive fazendo um esforço mínimo? Porque qualquer pessoa que transborde, ela vai viver um nível de esforço, de empenho, ela vai colocar uma energia um pouco maior do que uma pessoa que fica na média, como a Fafá falou aqui, a mediocridade. O que é mediocridade? É estar na média. Então, você quer o mérito, você quer ter a recompensa, o reconhecimento, mas você anda na média. Então, infelizmente, para você se destacar, você vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço para conseguir os seus objetivos, né? Para ter um encontro com aquilo que você deseja. Vai ter que deixar de ser medíocre, de ser a média, né, Fafá? Sim, e às vezes aquelas pessoas que têm uma mentalidade de sair da média é mal visto por colega. Você já viu? Já percebeu assim? Aqui, sabe? É o nerd, é aquela pessoa que... Então, ele não pode estar acima. Não pode, não. É mal visto pelos colegas ou por outros empresários que ele tá trabalhando demais, né? Quer aparecer. Quer aparecer. Né? Para com isso, não mexe nisso não. Deixa assim como tá, isso vai dar trabalho. Sim, porque está mexendo com ele. Ele não quer fazer esforço nenhum, ele quer só viver, sobreviver, né? Ele só quer sobreviver. E é difícil sair disso. Nada é fácil, mas a gente tem que esforçar. E a vida é essa. Se a gente não for acima daquilo que faz, eu vou trabalhar, vou me aposentar e acabou, né? Isso é
estar assinando um documento de morte já. Vou morrer. É bem por aí. Se a gente não se esforçar até antes de aposentar, então o que eu vou fazer depois de aposentar? É já planejar, já determinar o que eu vou fazer depois. Se é o Quais plano são os novos projetos, né? Porque tem pessoas que passam a vida trabalhando o mínimo, sobrevivendo, para chegar na aposentadoria e não fazer nada. Então, meu sonho é trabalhar, sobreviver, fazer o mínimo. Quando eu chegar na minha aposentadoria, eu vou passar o dia inteiro sentado no meu sofá sem fazer nada. É tudo que eu desejo. O que tem dentro dessa alma? Onde está o coração dessa pessoa? Né? Então, uma pessoa que está sobrevivendo, fazendo o mínimo esforço para chegar num patamar da vida e dizer assim, agora eu tenho minha aposentadoriazinha e eu não vou fazer mais nada. Aí a pessoa se instala no sofá, se instala na varanda, fica sentado vendo a vida passar, né? E não faz mais nada com a própria vida. A gente conhece muita gente. Ah, é funcionário público, ganho lá seu dinheirinho por mês. Aí chega lá com 65 anos, se aposenta, tem lá uma aposentadoria lá de 3, 4, 5 pau e agora essa é a minha vida. Vou ficar aqui até quando eu morrer, sentada nesse sofá, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diria o Raul Seixas, né? É meu caso, né, Gel? Eu sou aposentada, comecei a estudar mesmo espiritualidade, depois de aposentada, porque eu Mas quis. Você não está sentada com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu vivo. O esforço faz parte do meu desenvolvimento. Então, aqui até fala, o rio, se a gente tirar o esforço da nossa vida, a gente vai ficar que nem aquele rio que vai, sabe? Qualquer obstáculo ele dá a volta, e isso não cria força, não cria resistência, né? Então, é isso que a gente precisa. É mais fácil eu aposentar e ficar sentada, fazendo meu crochêzinho, né? Quando eu fui aposentar, um amigo falou assim, agora você vai fazer crochê. Nossa, aquilo lá, assim, imagina, eu fiquei até com raiva dele, imagina se eu vou fazer crochê. Adoro, mas não quero. Tem muita coisa para então, né? Tem muita coisa. O que eu estou aprendendo agora, nossa senhora, não tem assim, o que pague. Então, né? É muito interessante a gente dizer, né? E também, por mais que você tenha vivido até hoje uma vida, né? Onde você primou por não se esforçar, a qualquer momento você pode virar o jogo. A qualquer momento você pode desejar ter uma vida mais digna, uma vida mais próspera, uma vida mais intensa, uma vida mais feliz, uma vida repleta de satisfação, mas para isso vai ter que tirar a bundinha do sofá, né? Sim. Vai ter que trabalhar na mentalidade. E esse ano, o ano de 2022, foi um ano para mim, de enfrentar, falar, né? Para mim é falar em público aqui. Eu estou falando com quantas pessoas, né? Então, falar para mim, me expor, foi assim um ganho muito grande. Isso é riqueza. Porque é difícil isso. Para mim era uma coisa absurda, né? Falar em público, falar. Então, é um ganho que eu quis. Eu fui colocada nessa situação porque eu escolhi, eu quis, né? Porque se a gente não fizer isso, não cai nada do céu. A gente tem que desejar e veio você, né? Com a sua mentoria e nos colocou nas lives, né? Hoje eu faço live com alegria, não faço com dor. Isso é muito Hoje bom. Isso é crescimento. Hoje é um prazer. Isso é crescimento. Teve o esforço inicial de pegar uma coisa que era fora da sua zona de conforto. Então, isso é crescimento. Eu tenho um objetivo. Eu gostaria de falar para muitas pessoas. Eu sinto que eu tenho alguma coisa para dizer, só que eu não me sinto preparada e eu tenho medo. Então, o que a maioria das pessoas fazem? Fogem, porque o medo é assustador, colocam esse sonho na gaveta e não se esforçam.
qual é a Uhum. premissa da gente avançar? É olhar para o desafio e dizer assim, eu vou encarar, vou com ansiedade mesmo, vou com dor de barriga mesmo, vou do jeito que eu tiver. E indo do jeito que eu estou, eu vou conseguir encarar. Tem algo que ele fala assim que eu acho muito legal, que diz, o autor diz, não tem como não reconhecer que existe uma grande necessidade universal de esforço para cumprir um propósito definido e útil. Então, se você tem um propósito definido e útil, né, você vai ter que demandar esforço para que aquilo se concretize. Não vai ter como você achar, eu quero ser uma grande terapeuta, eu quero ministrar palestras, eu quero estar na frente de eventos, se eu não faço o esforço, se eu não faço também o esforço emocional de superar os meus bloqueios, de superar os meus medos. E aí ele diz aqui, esse propósito é aumentar nossas aptidões, nosso entusiasmo, fortalecer o espírito de fé, gerar definição de propósito, desenvolver força de vontade e inspirar a imaginação e fornecer novos usos para velhas ideias e conceitos, a fim de que, com isso, o indivíduo possa cumprir a missão desconhecida para o qual pode ter nascido. Uau! Não, é fantástico. Tudo isso que ele fala é fantástico. É assim, cada palavra, cada parágrafo que ele fala, né? Que ele tem no livro é muito, muito, muito grandioso, né? Então ele fala também que o esforço para vencer a preguiça. Então, se eu não faço um esforço para. Então, que vai seguir o cumprimento da missão da vida, que cada indivíduo ele tem uma missão. Sim. Faz parte do universo, do plano do universo que ele tem uma missão. Não sei o que é, cada um que sabe o seu. Às vezes, ser mãe é uma missão, né? Mas vencer essa preguiça, o que ele está falando? Se eu ficar só sentada, esperando que meus filhos vão, né, vão crescer por si só. Não, eu tenho a minha missão de fazer para eles o que é de melhor. Eu estou cumprindo a missão do universo, do propósito. Então, tudo faz parte de um propósito. E eu preciso ter essa convicção que eu preciso me esforçar em tudo. Tudo que eu tiver de fazer, que seja com amor, né? O propósito está assim, na missão está o propósito com amor. O que eu vou fazer? Tudo com amor. Né? Então, porque às vezes fala assim, eu não sei qual que é o meu propósito. Faça o que tiver de fazer com amor, que você já está cumprindo o seu propósito. Exatamente. E o amor quando eu faço as coisas com amor, eu com certeza vou fazer melhor do que se eu faço vazio de amor, vazio de um objetivo, né? Vazio de um bom sentimento. Você colocou uma frase da Shirley aqui? Foi isso? Coloquei. Só que eu estou perdida aqui nessas. Então, porque ela fala assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Embaixo que você acabou de ler. Não, tá, peraí. Tá aqui. Foi na segunda-feira. Segunda parte, né? Aqui. O esforço consistente. O esforço consistente é a chave para o sucesso, assim como a inconstância é a chave para o fracasso. Isso ela colocou no history dela, né? E eu achei, nossa, isso faz parte da minha da live, né? Então, é sempre assim, nós precisamos nos esforçar naquilo que a gente puder fazer. Tudo que eu fizer, eu faço com esforço, faço com amor, e isso vai me levar ao sucesso. Ao contrário, a inconstância, eu não faço com constância, todo dia. Se eu me proponho a fazer alguma coisa, fazer sempre, né? Fazer sempre, com consistência. Eu quero meditar, fazer um algo, fazer todo dia, né? Não é fazer hoje e amanhã. Então, a consistência do esforço é a chave para o sucesso. E a inconstância é a chave para o fracasso. Isso. Eu queria perguntar para as meninas que estão aqui, se elas percebem que existe alguma área da vida em que elas desejam, né, as pessoas que estão aqui desejam uma mudança ou têm algum objetivo, mas que estão percebendo com esse papo que a gente está tendo, que não estão fazendo o esforço necessário,
que estão dando desculpas, né? Tem alguém aí que possa compartilhar alguma coisa conosco? A gente vai continuar conversando e vocês podem colocar aí, né? Então, a gente está falando nesse momento, foi o que a Fátima está falando, que é o esforço da meta, né? Então, eu tenho uma meta, eu quero ter sucesso, seja na minha vida amorosa, seja no meu trabalho, seja como mãe, seja como funcionário de uma empresa, seja como dono de uma empresa, o quanto eu estou dedicando para esse projeto, o quanto eu dedico esforço, o quanto eu alimento, o quanto eu adubo, né? O quanto eu coloco energia nesse projeto, nessa relação, em tudo aquilo que eu estou fazendo. Colocar energia é a mesma coisa que demandar algum esforço. Você vai ter que tirar do seu campo eletromagnético energia para colocar em outro lugar, para que aquilo frutifique, para que você não seja uma pessoa desnutrida, né? Para que os seus músculos não estejam fraquinhos, para que você tenha, como a Fátima falou, força na alma para fazer os movimentos. Tudo isso que está sendo dito aqui tem muito a ver também com a visão sistêmica, né, do Bert Hellinger, que muitas vezes existe uma força negativa que nos puxa para um lugar que nós não sabemos. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu queria tanto isso, mas eu não consigo colocar energia nisso. É como se tivesse um campo elétrico, magnético, que te puxasse, né, que te distanciasse. É por isso que a necessidade de empenhar esforço naquilo que se quer, a necessidade de se colocar uma energia naquilo que se quer, para que a gente possa ir trabalhando dentro desses campos todos que nós vivemos emaranhados em diversos campos, para que nós possamos ir usando essas forças, essas energias, né? Vencendo a preguiça, vencendo a procrastinação, vencendo essa sensação de que não adianta fazer, para que eu estou fazendo isso? Isso não tem solução. Quando eu consigo perceber que todo o esforço empenhado, cedo ou tarde, trará um resultado, principalmente com esses fatores que você falou, né, Fatinha? Constância, né? É uma das coisas principais. Então, fazer constantemente, ainda que um dia falhe, um outro dia não dê certo, você vai constantemente, sem desistir, por conta dos fracassos. Então, mesmo que você fracasse, você continua persistindo, você continua colocando energia, né? Então, tá, tô aqui esperando. Então, faz parte do universo, olha essa coisa mais assim, faz parte do universo manter tudo em estado de fluxo, né? Esse movimento, esforçar. Então, e sem a necessidade, né? Sem a necessidade do esforço, a lei da mudança não seria possível. Então, porque o livro até fala na primeira lei da mudança, né? Que tudo está em constante movimento e, lógico, se tem um movimento, está sempre em mudança, né? Desde a menor partícula, né, da matéria, o elétron, até os sóis, todos os sóis, todos os planetas, eles flutuam no espaço, né? Então, não está parado. Um segundo eles não param. E por que a gente tem que parar, né? Achar que a gente tem que parar, né? Então tem esse movimento, e até tem o fluxo, o refluxo, né? O ritmo, a vibração. Foi uma das lives, nós falamos até do caballo, né? Que então tudo está em movimento e tudo precisa de um esforço. Sim. Tudo. E nós fazemos parte desse universo de movimento. Então, a gente precisa movimentar, precisa esforçar para fazer o movimento, para que gerar, né? Gerar essa energia para mudanças, né? Se eu mudo em mim, faço uma mudança em mim, eu vou mudar, indiretamente, eu estou ajudando o outro também a mudar. Sim. É isso aí. É isso mesmo. Então você falou aqui, né? Fluxo, refluxo, ritmo, vibração, nada está parado. Isso foi falado no Kai Byron, né? Então, isso é muito importante, porque todos esses conceitos são metafísicos, são conceitos que a gente pode dizer que estão ligados ao processo de criação e cocriação da mente, e a gente altera, assim, a gente já sabe que esse conceito do que é quântico é a capacidade de usar uma energia para
mudar o fluxo da matéria. Então, eu uso uma energia, eu uso um olhar, eu olho para aquilo com a minha crença, acreditando, e aquilo faz com que aquela matéria mude de um lugar para o outro, altere o resultado. E isso tem a ver com, né, a energia do esforço também. O quanto eu Sim, coloco vistas, o quanto eu coloco o olho em cima daquilo, o quanto eu estou olhando para o meu objetivo, o quanto eu estou olhando para aquilo que eu desejo que aconteça, né? Então é isso. a vida vai acontecer com o nosso esforço. Se a gente parar, nós estamos fadados à morte também. É Se isso mesmo. parar, né? E a natureza quer que cada indivíduo se esforce sempre, né? E se caso, eu até já falei, caso ele quiser aposentar e não e parar, ele acredita que não vai, a natureza acredita que ele não é mais necessário. Olha aqui. Então, a natureza, o universo responde àquilo que a gente sente. Eu estou sentindo que vou fazer alguma coisa para quê? A natureza vem, o universo vem. Tudo bem. Não é mais necessário, então vamos embora. Então você Então, recebe do campo aquilo que você emite para o campo, né? Então é um sim. espelho. Eu recebo aquilo que eu emito. Se eu não quero me esforçar, se eu entendo que o meu esforço é desnecessário, o universo vai cada vez mais tirando as novas oportunidades e possibilidades. Elas passam a não aparecer mais para você, como num feed, né? Onde o nosso feed é influenciado pelas nossas escolhas, por aquilo que nós colocamos o olho. Então, aquilo para de aparecer para você. Você vai ficando. A natureza vai deixando você de lado, porque você se colocou nesse lugar, né? Então, você passa a não Eu. ser mais visto. É isso. Então, aí fala também das adversidades que acontecem na vida do homem, né? Então, todas as adversidades que acontecem na vida é para ele crescer, né? E aí ele fala também de uma árvore. A árvore que é que está na floresta, ela está sendo protegida por outros. E ela se torna uma árvore fraca. Somente as árvores que estão no campo aberto, que enfrentam as intempéries, né? As adversidades da natureza, elas se tornam um lenho forte, né? E a mesma coisa com o homem. Se ele enfrenta todas as adversidades como a experiência que ele precisa passar, como uma situação que ele precisa passar para se fortalecer. Ele vai conseguir, mas ele precisa passar pela adversidade e receber aquilo como um milagre, que eu já falei no começo, né? Tudo é um milagre. Eu posso olhar para aquela adversidade como uma desgraça, né? Ai, que desgraça. Mas eu posso olhar para aquilo como uma, assim, pô, é uma situação difícil, muito difícil, mas é uma oportunidade de eu passar, né? E sair Sim. mais forte, fortalecido, né? Diz assim, né? As árvores mais fortes são aquelas que estão no espaço aberto, em luta constante Nos com o campos vento e com abertos. os elementos climáticos. Aquela árvore que fica dentro de casa, aquela planta, ela nem cresce tanto, né? Então a gente tem árvores Não, plantadas dentro de casa, elas não têm a mesma tem. força. E que paralelo a gente pode fazer para a nossa vida, né? Então, quanto Sim. menos dificuldade, óbvio que existem dificuldades que são sobre-humanas, né? Uhum. Então, que a gente precisa entender que também excesso de dificuldade, excesso de barreira, mata, sufoca, tira a possibilidade da vida, né? Então, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando é que ter uma mínima resistência que seja, estar num ambiente com algum tipo de resistência, faz com que a gente lute, faz com que a gente se Esforço. esforce para fazer uma transformação. E normalmente a gente só busca realmente, né, se esforçar quando a situação chegou no limite. Então, eu estou aumentando de peso, aí eu vou. Quando eu chego no meu limite, eu falo, meu Deus, eu não posso ultrapassar isso, pelo amor de Deus. Aí você chega naquele limite e aí você começa então a fazer o seu
esforço e dedicar o seu esforço para que aquilo resolva. Nós tendemos muito, né? Nós tendemos muito a deixar o barco correr até que chegue num ponto inviável. Isso. E aí, E fala, aí, Dani. quando pessoas passam por situações muito difíceis, né, doença, emagrecimento, elas se transformam, porque elas transformam por quê? Porque lá dentro de nós existe uma força que a gente desconhece. E aí ela acessa, né? Acessa ideias, poderes que ela fala, ela muda de vida completamente quando ela realmente se vê numa situação. Não tem saída. Ou eu mudo, ou eu mudo. Ou eu morro, né? Eu vou ler porque está muito bom esse texto que você escreveu. Você botou assim, a maioria das pessoas... Estou lendo o texto Uhum. da Fátima, gente. Vamos lá. A maioria das pessoas seguem pela vida na linha da menor resistência, em todas as circunstâncias onde existe possibilidade de escolha. Não percebem que seguir a linha da menor resistência entorta todos os rios e alguns homens. Nem sempre os caminhos mais fáceis nos fortalecem e nos fazem crescer. E aí diz, pode haver certa dor na maior parte dos tipos de esforços. A natureza compensa então o indivíduo com poder, força e sabedoria oriundas da experiência. Então, olha que grande compensação, né? É, Olha que grande compensação a gente pode receber, a gente recebe da natureza, do universo, né? Quando a gente se esforça, vai haver uma certa dor, vai haver um certo sentido de perda, mas o que nós ganhamos? Dentro da lei da compensação tão bem explanada pelo nosso amigo Bert Hellinger. Essa compensação natural, essa compensação universal, ela passa por ganhar poder, força e sabedoria. Olha que sabedoria. lindo. Então, aí se vem assim, a civilização é produto do esforço permanente. E o esforço é um dos instrumentos que o Criador utiliza para forçar os indivíduos a reagir à lei da mudança, a fim de que o plano geral do universo seja levado a cabo. Então, o universo tem um plano, né? E o que acontece? Uma diversidade. E quando acontece uma diversidade, uma pandemia, aí força o homem a fazer a mudança, né? Por quê? Ele fica tão preso nas crenças, nos hábitos, né? Quem que não mudou na pandemia? Oh, Então, é a natureza. Ou muda agora, né? Quantas pessoas que tiveram que aprender coisas que não faziam antes? a Muita gente, né? diversidade tem esse dom, né? Então, muitas pessoas, eu sei de várias pessoas, eu decidi fazer minha transição de carreira na pandemia e sei que tem inúmeras pessoas que também fizeram Tem. isso, porque percebeu o quê, né? Eu tenho que aproveitar a vida, eu preciso fazer aquilo que eu gosto, eu preciso colocar energia na minha vida, eu preciso ser feliz, eu preciso agir, eu preciso me colocar diante do mundo, né? Como uma pessoa que sei o que estou sentindo, sei para onde Uhum. estou indo. Então, isso é muito legal, muito importante, né? Quem mudou? E aí, para falar de guerra, né? Porque tem até fala, pandemia, guerra, nas adversidades que acontecem com todo mundo, acontecem as grandes mudanças e as grandes invenções, né? O ser humano vai se esforçar para poder sair daquela situação onde foi os computadores começaram a mesmo a ser as primeiras ideias na Primeira Guerra Mundial, até o Wi-Fi, que foi uma invenção de uma artista de cinema. Então, ela foi casada com uma pessoa influente que trabalhava nisso, né? E aí ela tirou a tecnologia, tirou não, aprendeu com ele e foi usar para os torpedos, eles tinham que saber aonde que estavam. Então, ela usou a tecnologia do Wi-Fi para saber onde estava o torpedo. Micro-ondas, tudo que acontece na natureza, o universo, ele está sempre conspirando a nosso favor. E por isso que a gente não pode ver como uma desgraça.
Não. Então, tudo que acontece, né? Por exemplo, todas as guerras que aconteceram, foi tudo muito ruim, não deveria ter acontecido. Foi, Mas o foi. ganho tecnológico, o crescimento das indústrias, né? A Revolução Industrial foi feita depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Não, da Primeira Guerra Mundial, a gente teve, em seguida, tivemos a Revolução Industrial. As mulheres foram para o mercado de trabalho porque os homens estavam na guerra. Então, todo nível de desenvolvimento e de criações de coisas novas se dá através de momentos de desconforto. Todo, Desconforto. E as pessoas têm que esforçar para sair daquela situação, né? sim, é o momento em que a gente coloca. A gente tem pessoas que acabam fugindo, né? Você pode se fechar na sua ostra e fugir do processo. Mas para você realmente obter, né, mudanças e transformações, para que você realmente possa superar aquilo que te prende, aquilo que te dói, aquilo que te machuca, você vai precisar mesmo fazer um esforço para sair desse lugar, para conseguir caminhar para o novo, para se permitir dizer assim, não, eu vou colocar energia nisso para que isso frutifique. Eu vou colocar energia para o meu crescimento, para o meu autoconhecimento. Eu preciso crescer física, emocional, espiritualmente, mentalmente. Então, eu preciso colocar uma dose de esforço nisso que eu estou fazendo. Eu preciso seguir adiante, né? Isso é muito importante. Estou seguindo aqui seu roteiro que está maravilhoso. Vai lá, mulher, vamos lá. E aí ele fala também, né? Eu não sei que ponto você está aí. Outra coisa que é bem polêmico, né? Que ele fala, é mais importante, mas é importante falar, o indivíduo acomodado, que aceita a generosidade do governo, ao invés de suprir suas necessidades pela iniciativa pessoal, ele caminha para a decadência e para a cegueira espiritual. Aquela pessoa que é muito mais fácil ganhar e não se esforça. Esse é um assunto polêmico, porque hoje ele é uma discussão que vai no âmbito das ideias e acaba tendo até uma certa conotação política hoje em dia, né? Política, né? Então acaba tendo, Mas mas não é esse, não é o nosso ancoramento, não é esse. Mas não tem não, como. não, A gente não. está vendo na prática isso acontecer, né? Sim, Pessoas que depositam num chefe de Estado, depositam em alguém toda a energia de esforço para mudar uma circunstância. Então, óbvio que uma pessoa que vem de uma situação, foi aquilo que a gente falou da semente, né? Se eu tenho uma uhum. semente e não tenho nenhum, vamos pensar numa semente, vamos fazer uma plantação. Eu cavo a terra, eu deixo ela fofa, faço um buraco profundo e jogo a semente. Se eu apertar demais a semente, se eu botar muita terra e abafar muito, espremer, 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 o que que acontece? Essa semente vai ter muita dificuldade de germinar. Ela vai ter que fazer um esforço muito maior do que a outra semente que foi colocada no mesmo lugar, mas por cima dela foi colocada uma quantidade de areia com a pressão exata, sem uma pressão extrema, onde ela está ali tendo o quê? A possibilidade de dançar por aquela terra airada, para que ela possa encontrar a luz. Uma terra muito apertada não deixa com que a luz penetre. Então, são duas sementes, né? E óbvio que o nível de dificuldade do ambiente faz com que essa semente tenha mais ou menos possibilidade de vingar, mas que não existe nascimento sem esforço é fato. Então, quando eu desejo que o governo supra as minhas necessidades, que o outro supra as minhas necessidades, eu estou dando uma volta na questão do esforço. Não significa que eu, que você, não precisemos de uma ajuda, né? Que não podemos ter um incentivador, mas o nosso objetivo ao receber algo de alguém é o que eu vou fazer com que esse alguém está me dando, com essa benevolência, com esse presente. Eu vou gastar até ele deixar de existir, ou eu vou usar isso como uma nova semente, ou eu vou usar isso e vou me empenhar, né, em abrir, escavar, colocar essa semente, colocar a terra por cima e regar, e ter o esforço de ver se tem praga, se não tem, se o solo está bom, se não está.
ou eu vou simplesmente socar essa semente que me deram e vou deixá-la sem luz e vou dificultar com que ela nasça. Então, todo o processo é o equilíbrio entre espaço e pressão. Uhum. Né? Esse equilíbrio entre espaço e pressão é que possibilita que o meu esforço resulte. Né? Que a minha semente germine. Então é isso. Então eu vou aguando e vou olhando e vou vendo e vou dando espaço e vou revolvendo a terra até que essa semente tenha força. Não é o que acontece, né? A gente precisa olhar. Tem muita gente que só espera o fofinho, o fofinho, a terrinha fofa para nascer, para receber só, né? Então é esse esforço, né? Tem que ter para todo mundo. Todo mundo. Se está naquela situação, é porque tem que esforçar um pouquinho mais. Não é só receber mais, não. Né? É polêmico. É, porque a falta de esforço faz com que a gente não gere recurso. Então, foi o que você falou. Sim, Eu sim. quero que a minha sementinha caia numa terra bem fofinha. Não põe terra em cima, não. Deixa direto no sol, alguém me molha. Ficar totalmente exposto ao sol vai te Sim. queimar. Vai. Jogar água direto em cima vai te queimar. Vai Você precisa afogar. da terrinha. O esforço Aham. te protege até que você esteja maduro para enfrentar o sol, enfrentar a água, enfrentar tudo que você vai encarar de frente, que nem a árvore que a gente falou, né? A árvore que está no meio de uma intempérie, ela fica mais forte, ela sabe lidar com a tempestade. Uma árvore que está E a protegida dentro de uma não apodrece. Ela perece. Ela fica frágil. ela fica frágil. É isso mesmo. E aí, por isso que ele diz, né? Quando a maioria das pessoas de qualquer nação desiste de fazer o seu caminho por meio do esforço, a história mostra claramente que a nação inteira entra em uma espiral de decadência que inevitavelmente entra em extinção. Em extinção. Porque não é só um grupo. Eu vejo um pouco isso acontecendo em Portugal, onde os jovens que estão com essa energia de se esforçar acabam indo para países onde tem um solo, onde as pessoas têm uma mentalidade de florescimento mais profunda. Então, Portugal está envelhecendo, porque fica em Portugal só as pessoas mais velhas. O assistencialismo é muito grande, né? Então, todo mundo recebe a ajuda do governo, mas quem paga a conta do governo são os jovens. E esses jovens estão indo para fora do país. Estão indo para outros países para exercer suas profissões, onde eles são melhores remunerados e tudo mais. Então, é isso que ele está falando aqui, tá, gente? Que quando todo mundo resolve fazer pouco esforço, não se gera riquezas no país, para que os jovens possam estar ali e se manter. E aí chega um momento em que a população envelhece muito, e aí a gente não tem... E se essa população que envelheceu não está com a mentalidade da Fátima, né, que está aqui com a gente, de se reinventar, de fazer coisas novas, de trabalhar, de colaborar com a sociedade, essa nação tende a entrar numa espiral de decadência. Extinção, né? Inevitável, tá? Aí você vai falar outra coisa, hein? Não, eu vou deixar você falar, eu já falei. Tá, porque aí Napoleão Hill, ele fala, né, o exemplo que ele dá, ele só conseguiu tudo isso pelo esforço. Durante 20 anos, ele trabalhou sem nenhum salário, porque o Carnegie, né, Dale Carnegie, ele falou para ele, só, você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar para mim, mas sem salário. Eu te dou carta de indicação para você fazer uma pesquisa, entrevistar os homens de maior sucesso, né, dos Estados Unidos. E ele foi com essa carta, gente, sem salário. O esforço que ele teve para fazer para se manter. E outro esforço que ele ia entrevistar pessoas de sucesso, milionários. Então ele tinha também que adquirir um conhecimento para poder fazer uma entrevista realmente que desse embasamento para ele, né? Para criar, para ser ouvido, né? Se ele chegasse lá e não tivesse um conhecimento necessário para fazer aquela entrevista, ele já começaria no fracasso, né?
Então ele teve que se esforçar para conhecer, ele era um repórter, mas ele não era, tinha destaque, né? Então eu falei assim, não, ele se esforçou tanto, tanto, que ele superou, quando ele entregou o livro dele, que eu não lembro qual foi, acho que foi ele não veio um errinho, não tinha um erro. Então ele teve um sucesso extraordinário, porque pelo esforço que ele teve 20 anos fazendo pesquisa sem remunerar, né? Então ele conseguiu dar ao mundo a filosofia que influenciou gerações, né? De líderes que buscavam sucesso e modificou muita gente. Ele morreu em 1970, 50 anos atrás que ele morreu e continua fazendo. Continua influenciando mentes, né? Influenciando. É isso. E ele não só pensou em mim. Eu acho assim, acho não, né? O esforço dele chegou, né, num ponto tão grande, que ele não vai pensar mais nele. Ele pensava no todo, né? Sim, porque toda vez que quanto mais esforço eu faço, sem pedir nada em troca, é porque o meu objetivo é um objetivo coletivo. Então, assim, no sentido de eu vou fazer uma pesquisa, eu vou fazer mais do que estão fazendo. Eu vou me dedicar a isso mais do que os outros estão se dedicando. Eu vou me aprofundar, eu vou mergulhar, eu vou me esforçar. Eu estou criando um nível de magnetismo tão profundo que eu vou ser um agente de mudança. Eu vou receber do universo tudo aquilo que eu estou dando, né? Eu vou receber sabedoria, eu vou receber poder, eu vou receber tudo aquilo que faz com que eu possa ser uma pessoa que influencie outras pessoas. Então, eu vou passar pelos meus processos, eu vou entregar para o universo tudo que eu tenho, né? Todo o meu esforço por algo, porque esse esforço ele vem através do quê? De uma mentalidade de eu quero transformar o todo, eu não estou fazendo isso só por mim. Eu não estou aqui falando com as pessoas só porque eu quero aparecer, eu estou aqui falando para as pessoas porque o meu objetivo é construir uma nova mentalidade. Então, a gente se pega muito e se perde muito na fogueira das vaidades, quando a gente não dá espaço para os outros se colocarem, quando a gente não dá espaço para os outros falarem, quando a gente não dá espaço para os outros colaborarem com o nosso projeto. Isso é uma forma da gente demonstrar o quanto a gente não está maduro para ter poder, né? Então, ter poder eu sei quem eu sei aonde eu estou e eu sou capaz de incentivar o outro a ser tão poderoso quanto eu sou. Poderoso no sentido da manifestação do meu propósito, da manifestação daquilo que eu vim fazer no mundo. E isso é muito poderoso. E isso requer esforço. Não adianta eu sentar numa cadeira e achar, então, então agora eu vou acontecer só porque eu ganhei um cargo, só porque eu sentei numa cadeira, só porque me chamaram para fazer uma palestra. O quanto você caminhou, o quanto você construiu, o quanto você malhou, o quanto você deu do seu sangue para que o universo te devolva, né, em prestígio, em reconhecimento, porque você realmente fez com o coração no lugar certo. Então, não tem uma obra que seja espiritual, o movimento de alma é uma coisa, o movimento do espírito é outra, né? Então, a gente sempre começa através do movimento da alma, através do movimento da nossa alma ferida, da nossa alma também que anseia coisas boas. E através desse movimento a gente vai crescendo, a gente vai entendendo o nosso lugar no mundo, a gente vai entendendo qual é o nosso propósito, mas é necessário que a gente não desista. Assim como você tem feito, Fátima. Assim como você tem feito todos os dias. Né? Desde lá do primeiro dia da nossa mentoria até hoje, né? E de dizer, eu não consigo, mas eu desejo tanto isso. Eu falei, então a gente vai fazer junto. A gente vai fazer. Sempre pegando na mão, né, Gel? Sempre pegando na mão. Na mão, mais ou menos. Mas assim, eu acho assim, esse pegar na mão é assim, não desistir da gente, não dá, esse aí não tem jeito, né? E eu vejo que eu fui uma pessoa assim, que já com uma idade, a gente, vou falar um negócio assim, que eu falava na minha infância, os mais velhos, pau que nasce torto, não tem jeito, morre. Olha que absurdo! Se eu tô falando, é porque
porque ainda estava na minha cabeça. Aí eu vejo assim, nossa, que absurdo, né? É uma música muito antiga que falava isso, eu achava assim, gente, será que não tem mesmo? Então tem sim. A Gabriela morreu. Eu nasci assim, você sempre assim. Ela morreu. Gabriela que mora em mim morreu, é isso? Morreu essa Gabriela. Tudo pode mudar, depende da vontade, do querer, né? Às vezes existe um trabalho maior, um esforço maior, porque são muitos traumas que nós trabalhamos, né? Sim. Mas nada é impossível, né? Sempre aí. É E aí a gente fortalece, é com esse fortalecimento que a gente agora atende bastante gente, né? A gente trabalha para mostrar que tudo é possível, depende da vontade de querer sempre, né, fazer o melhor. Isso. Eu queria te agradecer. Você falou isso aqui, né? Esse desejo, essa vontade de fazer cada vez melhor. Tem algo que é muito, muito bacana nisso tudo, é ver na prática, ver vocês fazendo isso na vida, ver vocês estando aqui, recebendo esse material maravilhoso que você me enviou do seu estudo, né? Vendo você segura, vendo você dizendo assim, tá, Gel, a gente se encontra na hora da live, tá tudo certo, e você tá aqui, maravilhosa, se colocando. Eu tenho muito orgulho de você, tenho muito orgulho de toda essa turma, de todas as nossas alunas. Eu queria te agradecer por tudo. Convidar mais uma vez, né, todo mundo que está aqui nos assistindo. O nosso link está na bio. Quem quiser participar do seminário gratuito vai ser dia 18 e 19. Venha participar com a gente do seminário. Nós vamos estar falando desse livro maravilhoso do Napoleão Hill. Você pode realizar os seus próprios milagres. Você pode se inscrever. Vai ser um seminário gratuito, onde as nossas alunas da nossa mentoria estão lá levando todo o material que elas construíram em cima do livro para trazer para vocês que estão aqui com a gente essa novidade de vida. Patinha, muito obrigada. Amei estar aqui com você. Amanhã nós teremos Simônia e Glauce junto comigo, falando sobre... Olha, a pessoa que eu esqueço. Deixa eu ver qual é o nosso próximo. O fracasso pode ser uma bênção. O fracasso pode ser uma bênção. Amanhã nós vamos falar sobre isso, tá bem? Um beijo bem gostoso. Um beijo a todos que estão aqui. Ó, tem amigos do ginásio aqui, amigos da faculdade, o Mário Antônio Costa, meu amigão da faculdade, pessoas maravilhosas aqui me acompanhando, né? Isso não tem preço, né? É tão bom. E a semana que vem, amanhã estaremos aqui também assistindo, né? Vocês três. Vai ser uma live também maravilhosa. E obrigada a todos. O pessoal está te dando os parabéns, o Mário também te dando esses parabéns. E a Simônia está dizendo, quanto orgulho dessa mulher. Fátima também, ouvindo a Johnny ontem, são mulheres fortes, almas fortes. Eu concordo plenamente. Muito obrigada, meu amor, por tudo. Obrigada por você ser quem você é. Obrigada por você dar pra gente tudo que você dá. Tá bem? Obrigada. Um beijo no seu coração. Cheio de amor. Cheio de amor. Um beijo. Amor. Tchau.